Amados irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém, irmãos? Saúdo com a paz a todos, alguns irmãos que estão aqui conosco e a igreja que está em seus lares. Queridos irmãos, é com alegria que mais uma vez nos reunimos para louvar, para adorar e para engrandecer o nome daquele que é sobre todos os nomes, o nome de Jesus. Aleluia. Quero dizer aos irmãos que estamos chegando lá, estamos caminhando e estamos próximos de abrir o nosso templo para receber mais irmãos, para louvarmos e adorarmos o nome do Senhor. Queridos irmãos, eu vos convido a abrir as vossas Bíblias no livro de Lucas, capítulo 19. Livro de Lucas, capítulo 19, do verso 1 ao verso 10. Quero convidar os irmãos presentes a ficarem em pé. E como disse o dirigente anteriormente, você que está na sua casa, se também puder ficar em pé nesse momento, você fique também para a gente ler a palavra do Senhor. Lucas capítulo 19, versículo 1 ao versículo 10, diz assim a palavra do Senhor: Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que ele se hospedara com homem pecador. Entremente, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: Hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Glória a Deus, amados. Vamos orar ao Senhor, vamos pedir que o Senhor nos ajude na ministração dessa palavra, que o Senhor nos ajude na compreensão da mesma, que o Espírito Santo, Ele nos ajude nesse momento. Convido você a orar nesta hora em nome de Jesus. Amado Deus, soberano Senhor, graças te damos por essa noite, porque o Senhor nos dá a oportunidade de louvarmos e adorarmos o teu nome. Obrigado, Senhor, porque nós sabemos que o Senhor tem cuidado de nós. Obrigado, Senhor, pelo teu infinito amor, pelas tuas bondades e misericórdias para conosco. Senhor, nesse momento, em nome de Jesus, nós queremos ministrar a tua palavra e somos dependentes do Senhor, dependentes do Espírito Santo. Nos ajude, Senhor, neste momento de ministração desta palavra, e que os ouvintes possam ter os ouvidos atentos para aquilo que o Espírito Santo vai falar nesta noite através da sua palavra. Essa é a minha oração em nome de Jesus. Amém. Poder sentar, amados, queridos irmãos. Hoje eu quero falar sobre a graça de Deus que alcança a todos. A graça de Deus que alcança a todos. Queridos, eu vou olhando esse texto, eu vou separá-lo em alguns momentos que nós iremos comentar esses momentos, porque aqui nesse texto nós vemos o diálogo de Jesus com Zaqueu, e nós vamos ver 4 momentos desse diálogo.
Eu anotei aqui, o primeiro momento que nós vamos ver é que Zaqueu procurava ver quem era Jesus. O segundo momento é que a atitude de Jesus ao ver Zaqueu. O terceiro momento, a posição de Zaqueu ao conhecer Jesus. E o quarto momento, Jesus e o compromisso assumido por Zaqueu. Queridos irmãos, essa passagem é uma passagem muito conhecida. Inclusive passagens que já tem cânticos que nós cantamos tantas as vezes, como Zaqueu, quero subir, glória a Deus. Nesse primeiro momento, irmãos, eu quero me reportar novamente aos versos de número 1 até o verso de número 4. Repetindo a leitura que já fiz, do 1 ao 4, a palavra do Senhor diz o seguinte: entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Queridos irmãos, o texto ele nos diz que Zaqueu era maioral dos publicanos, ou seja, Zaqueu era o chefe dos publicanos. Zaqueu era uma pessoa rica e era o chefe dos publicanos. Como nós sabemos, os publicanos eram aqueles que cobravam impostos, e não era uma vez ou outra que se tinha fama de que eles extorquiam o povo. E eles eram tidos por alguns rabinos, por escribas e fariseus, uma classe que certamente não tinha possibilidade de arrependimento. E a gente vê o seguinte, que Zaqueu, ele foi procurar Jesus. Por quê? Porque, irmão, certamente Zaqueu já conhecia acerca de Jesus. Certamente a fama de Jesus, o que Jesus fazia, os milagres do Senhor, as curas extraordinárias de Jesus, chegou aos ouvidos de Zaqueu. E eu queria que você abrisse sua Bíblia em Lucas capítulo 18, para que a gente possa ver essa verdade que acabo de ver, que a fama de Jesus chegou em Jericó, e Zaqueu ouviu falar dessa maravilha que Jesus fazia. Lucas capítulo 18, versículo 35 até o 43. A palavra do Senhor vai dizer o seguinte: aconteceu que ao aproximar-se ele de Jericó, estava um cego assentado à beira do caminho, pedindo esmolas, e ouvindo o tropel da multidão que passava, perguntou o que era aquilo. Anunciaram-lhe que passava Jesus o Nazareno. Então ele clamou: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E os que iam na frente o repreendiam para que se calasse. Ele, porém, cada vez gritava mais: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então parou Jesus e mandou que lhe trouxessem. E tendo ele chegado, perguntou-lhe: que queres que eu te faça? Respondeu ele: Senhor, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: recupera a tua vista, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguiam, glorificando a Deus. Também todo o povo, vendo isso, dava louvores a Deus. Amém, irmãos? Queridos, esses versos lidos diz que Jesus estava se aproximando de Jericó. E no capítulo 19 a Bíblia diz que Jesus estava atravessando a cidade. Ou seja, Jesus estava falando, mostrando as maravilhas do reino de Deus. E certamente Zaqueu ouviu dos milagres do Senhor. Quem sabe ele até ter ouvido dessa maravilha de que Jesus fez aqui no capítulo 18, a partir do versículo 35, quando tinha um cego à beira do caminho pedindo esmolas. Então, irmãos,
que nós vemos primeiro é o seguinte: um homem chamado Zaqueu que procurava ver quem era Jesus. Quando nós olhamos o texto, irmãos, aparentemente nós pensamos que Zaqueu ele foi levado mais pela sua curiosidade, porque em nenhum momento o texto diz que ele teve alguma revelação, ou em nenhum momento o texto diz que ele já estava se convertendo ou acreditando naquele que vinha fazer milagres. Não. Possivelmente Zaqueu foi querer conhecer Jesus, levado pela curiosidade. Quem é esse? Quem é esse que está fazendo essas coisas? Quem é esse que está fazendo esses milagres? E um outro detalhe, amados, que eu quero registrar nesse primeiro ponto é o seguinte: que Zaqueu, ele queria tanto conhecer Jesus que ele sobe a um sicômoro, ou seja, que ele sobe a uma árvore. Irmãos, aqui eu quero pensar o seguinte: você imagina aqui comigo, vamos nos transportar um pouquinho com o primeiro século, um chefe dos publicanos subindo numa árvore para ver alguém que ia passar. Irmãos, isso é uma coisa extraordinária, porque Zaqueu, naquele desejo de conhecer Jesus, quem sabe mesmo pela curiosidade, ele começa a quebrar alguns paradigmas, porque quem sabe um chefe dos publicanos não faria um negócio daquele. Mas Zaqueu, ele viu o seguinte: ele precisava ultrapassar os obstáculos. Zaqueu era de pequena estatura, certamente ele não iria conhecer Jesus, não iria ver o mestre se ele não fizesse aquilo, e ele fez. Quem sabe, né, alguns publicanos olhando e dizendo: quem sabe, a Bíblia não vai relatar isso, a gente não pode dizer. Mas a verdade é que Zaqueu, ele ultrapassa os obstáculos, ele quebra algumas situações, ele faz algo diferente ali, e ele sobe numa árvore, né? E sem temer comentário de quem quer que seja, ele queria conhecer Jesus. Aleluia. Eu quero fazer uma aplicação desse primeiro ponto, dizendo algumas coisas que entendo ser muito pertinente nessa hora. Primeiro, eu quero dizer a você, quero dizer para nós, que ao ir a Jericó, Jesus estava continuando a sua caminhada em busca dos homens perdidos. Amado, Jesus não passava, não entrava em Jericó por acaso. Naquele dia Jesus não entrou ali por acaso. A Bíblia diz no capítulo 18 que Jesus, se aproximando de Jericó, ele já faz um grande milagre. Aquele homem que era cego, aquele homem que era dependente economicamente dos outros, porque ele pedia esmola, ele passou a seguir Jesus, a Bíblia diz, passou a adorá-lo. Jesus não entra na cidade de Jericó por acaso. Jesus estava continuando a sua caminhada em busca dos homens perdidos. Glória a Deus, louvado seja o nome de Jesus. E o próprio Jesus diz isso. Queria que você olhasse em capítulo 19, no capítulo 19 que nós acabamos de ler, no verso 10, depois do desenrolar todo o encontro de Jesus com Zaqueu e todo aquele momento que Zaqueu se mostra arrependido, no versículo 10 Jesus diz o seguinte: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Aleluia, glória a Deus. Jesus, ele foi em busca de Zaqueu. Outra aplicação que eu tiro aqui para esse primeiro momento nosso é que nós vemos um homem, mesmo quem sabe pela curiosidade, ele vai em busca de Deus, ele vai em busca de ouvir Jesus, em busca de conhecer Jesus. Eu quero dizer a você, meu amigo, que Jesus continua caminhando em direção aos homens, para resgatar os homens e levar os homens de volta a Deus. Jesus continua querendo abençoar os homens com bênção de salvação, porque a graça de Deus, ela alcança todos os homens.
não tem a questão de a graça de Deus, a salvação em Cristo, ela só alcança os judeus. Não, ela alcança todos os homens. E o interessante é, desde o capítulo 18, Jesus alcançando um homem cego, que condição financeira, econômica, a situação dele era muito difícil, e ao mesmo tempo Jesus vai e alcança um homem que tinha muito dinheiro, porque Jesus vai buscar os homens, seja ele muito bem financeiramente, muito bem ou não, mas Jesus veio buscar e salvar o que se havia perdido. Eu quero convidar você ao livro de João, capítulo 3, versículo 17, e nós conhecemos muito bem o diálogo de Jesus com Nicodemos. E Jesus diz assim no versículo 17: porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Glórias e glórias ao nome de Jesus. Nesse primeiro momento, Jesus continua caminhando em busca de você, porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Esse segundo momento que separamos aqui, ele diz o seguinte: atitude de Jesus ao ver Zaqueu. Quero convidá-lo ao versículo de número 5 deste capítulo. Capítulo 19, versículo 5. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Aleluia. Irmãos amados, é importante que se diga que naquele primeiro século, Jericó ela era uma cidade preferida por muitos religiosos da época. Muitos sacerdotes da época iriam lá para Jericó, viviam ali em Jericó. Mas o interessante, amados, é que Jesus, ele diz a um homem que o povo dizia que era difícil de arrependimento. Este homem pecador, é ele que Jesus diz assim: olha, eu vou hoje na tua casa. Glória a Deus. E o verso 7 é muito claro, irmãos, quando as próprias pessoas dizem, murmurando, que ele se hospedara com o homem pecador. Queridos irmãos, quero dizer a você que Jesus, ele quer realmente se hospedar conosco. Ele quer realmente estar na nossa casa, porque nós somos pecadores, e a graça de Deus, através deste Jesus maravilhoso, alcança todo homem pecador. Jesus se hospedou com o pecador. Quero dizer uma coisa que acho muito interessante nesse segundo momento, para que a gente possa falar. Quando nós olhamos o relato do capítulo 18, aquele cego que estava à beira do caminho esmolando, ele grita, ele começa a gritar: Jesus, filho de Davi. Ele começa a gritar, e Jesus escutou ele. Na experiência de Zaqueu, a Bíblia não relata que Zaqueu gritou, muito menos Zaqueu pulou da árvore, que Jesus disse assim: olha, desce. Então ele não tinha pulado da árvore na frente de Jesus. Irmãos, Zaqueu estava na árvore. Jesus olha para cima, diz: ó, desce que eu vou na tua casa, Zaqueu. Queridos, repito, não foi por acaso que Jesus entrou lá em Jericó. E eu quero dizer a você que não é por acaso que você hoje sintonizou no canal do YouTube para ouvir esta palavra, porque Jesus está olhando para você, aonde quer que você esteja, está dizendo para você: olha filho, olha filha,
eu quero pousar na tua casa, eu quero mudar a tua história, eu quero abençoar a tua vida. Aleluia. Eu convido você, igreja, a abrir a sua Bíblia no livro de Mateus, no capítulo 11, versículo 28. Mateus capítulo 11, versículo 28. Diz assim a palavra do Senhor, palavras do próprio Jesus: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Glória a Deus, irmãos. Jesus olha Zaqueu em cima de uma árvore, e Zaqueu sabia, ou melhor, Jesus sabia o quanto a alma de Zaqueu estava precisando de Jesus. Mesmo Zaqueu sendo uma pessoa que tinha bastante dinheiro, que quem sabe poderia conquistar praticamente, não tudo, mas muitas das coisas que desejasse naquele período, lá no primeiro século. Mas Jesus sabia que aquele homem que tinha tantas coisas, era um homem que carecia da graça salvadora do próprio Cristo. Por isso que anteriormente, acabamos de ler Mateus 11, 28, vinde a mim, todos vós que estáis cansados, vinde a mim, todos vós. Jesus foi lá, olha Zaqueu em cima da árvore, e diz: desce, Zaqueu. E eu quero parafrasear dizendo o seguinte: Zaqueu, eu vou mudar a tua história. Jesus mudou a história de Zaqueu, irmãos. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Nosso terceiro momento diz o seguinte: a posição de Zaqueu ao conhecer Jesus. Convido você a ler o versículo de número 8. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Queridos, essa expressão de Zaqueu, restituo 4 vezes mais, é algo que existia na lei lá no livro de Êxodo. Lá no livro de Êxodo nós vamos entender o porquê Zaqueu disse isso, que era colocado para o judeu que se ele tivesse roubado alguém, ele deveria restituir essa pessoa 4 vezes mais. Porém, não há na lei nada que diga que ele teria que dar aos pobres a metade dos seus bens. Foi uma decisão do coração de Zaqueu, aquele momento. E o que nós podemos ver aqui, irmãos, é que há uma verdadeira mudança naquele homem. Quem sabe aquele homem que estava apenas curioso, era apenas uma curiosidade, ver quem era Jesus. Mas quando ele se depara diante de Jesus, quando ele está frente a frente com Jesus, há uma mudança radical. Quero afirmar a você que nenhum homem, ou seja, homem e mulher, nenhum homem que chega diante do Senhor, que tem uma experiência com Ele, com Jesus, nenhum será a mesma pessoa. Nessa expressão de Zaqueu, a questão não é financeira, a questão é mudança. E nós vamos confirmar isso nos versículos seguintes, no versículo 9, no versículo 10, que é o próprio testemunho de Jesus. Porque Jesus conhece os corações. Jesus sabia que aquela posição de Zaqueu era algo verídico, era algo verdadeiro. Era uma mudança que estava fluindo do íntimo de Zaqueu por conhecer Jesus. E por isso que em seguida Jesus faz um testemunho maravilhoso acerca da conversão daquele homem.
quero convidá-lo nessa noite a conhecer Jesus assim como Ele é. Não conhecer o Jesus das festas religiosas, não conhecer o Jesus que muitas vezes é levado a debates filosóficos, mas conhecer Jesus assim como a Bíblia diz que Ele é Deus preexistente, encarnado, Rei dos reis, Senhor dos senhores. Zaqueu teve a oportunidade de estar diante daquele que podia mudar a história da sua vida no presente e no futuro. E eu quero dizer a você que você hoje tem a oportunidade, porque você está diante de Jesus, de mudar a história da sua vida hoje e na eternidade. Queridos, ainda temos um quarto momento que separamos aqui, e ele diz o seguinte: Jesus e o compromisso assumido por Zaqueu. Porque Zaqueu disse ao Senhor: Senhor, eu farei assim, e o Senhor conhece os corações. Aleluia. E eu quero convidá-lo a voltar ao texto e olhar o verso de número 9 e o verso de número 10. A palavra do Senhor diz assim: então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, porque também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Glória a Deus. Essa expressão de Jesus, então Jesus lhe disse, é a resposta de Jesus ao que ele ouviu de Zaqueu. Ele disse: hoje houve salvação nesta casa. E Jesus não estava dizendo isso simplesmente porque Zaqueu estava dando das suas finanças. Podemos entender, irmãos, que aquele que conhece o íntimo, aquele que sonda mente e corações, aquele que nos conhece, sabia da atitude de Zaqueu, da posição que Zaqueu estava tomando. E algo interessante que Jesus diz aqui é o seguinte: hoje houve salvação nesta casa. Glória a Deus, irmãos. Quem sabe de um homem curioso até o encontro com Jesus, tornou-se um homem salvo na pessoa de Jesus. Aleluia. E Jesus diz assim, porque este também é filho de Abraão. Essa é uma expressão para a gente entender que este também é filho de Deus. Quando se falava em Abraão para os judeus, se entendia no Pai, em Deus. Este também é filho de Deus. Aí Jesus afirma: porque o Filho do Homem, ou seja, Ele, Jesus, veio buscar e salvar o que se havia perdido. Nesse quarto momento, eu quero reforçar o seguinte entendimento. Nesse último momento de Jesus com Zaqueu, relatado aqui por Lucas, nós entendemos a importância de todos os seres humanos, sem acepção de pessoas. Todos são foco da busca de Jesus para que possam viver uma vida feliz nessa terra e viver uma eternidade abençoada. Irmãos e amigos, esses 4 momentos
o homem que procurava ver Jesus, a atitude de Jesus ao vê-lo, a posição deste homem ao conhecer Jesus, e Jesus expressando palavras após o compromisso deste homem, nos leva a fazermos algumas reflexões finais, ou algumas considerações finais. Primeira consideração: no plano de salvação de Deus, através de Jesus, nenhuma pessoa é negligenciada, desculpem, repito, no plano da salvação de Deus, através de Jesus Cristo, nenhuma pessoa é negligenciada. Deus não deixa ninguém fora deste plano de salvação. Ninguém. Repito, Jesus não entrou em Jericó por acaso. Como a gente vê outros momentos relatados na Bíblia que Jesus não foi ali por acaso. Tendo dito isto, eu quero dizer a você que você, assim como eu, nós que estamos presentes aqui, vocês que estão, a igreja que está em casa, os amados amigos que estão nos ouvindo, nenhum de nós foi ou é negligenciado nesse plano de salvação. Não. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, ninguém fica para trás. Ninguém. Deus envia Jesus. Jesus vem e vem para que a humanidade possa recebê-lo como Salvador e Senhor, porque ninguém fica para trás. Quando nós vamos olhar a Bíblia Sagrada no livro de Gênesis, a palavra do Senhor vai dizer que quando Deus criou todas as coisas, Deus viu que tudo era bom, inclusive a criação humana, tudo era bom. E Deus viu que era tão maravilhosa a criação humana, que pegou os homens e deu autoridade para que ele dominasse sobre a terra. E não seria, mesmo depois de pecar, que Deus pegaria os homens e negligenciaria a salvação. Não. Porque as misericórdias do Senhor, elas são infinitas. O salmista Davi diz: bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Aleluia. Queridos irmãos, queridos amigos, nesta salvação trazida por Jesus Cristo, você é alvo dela. Você não fica para trás. Hoje é a noite, de mesmo aí onde você está, você pensar nisso. Lembre-se que Jesus veio por causa de você. Jesus foi ao encontro de uma viúva quando estava indo sepultar o seu único filho. Jesus não foi naquela cidade por acaso. Jesus não foi ao encontro daquela mulher por acaso. Aleluia. Lá na cruz, Jesus estava no centro e dois malfeitores ao lado. Enquanto um não aceitava ou criticava, um dizia: Senhor, lembra-te de mim quando entrarem no paraíso. Jesus não estava ali por acaso. Jesus não ouviu por acaso. Glória a Deus. Jesus tem ido a todos os lugares da terra para buscar os perdidos. E Ele tem alcançado milhares e milhares e milhares de pessoas que se perderam, mas que já voltaram para louvá-lo, glorificá-lo e adorá-lo.
podemos ver no texto, podemos entender no texto, que ao Zaqueu, ou melhor, quando Zaqueu, ele toma aquela posição, ele tem aquela sua vida mudada, restaurada, certamente alcançou a sua família, certamente dentro da sua casa alguma coisa mudou. Não era mais o Zaqueu que extorquia, não era mais o publicano que não sabia em que cria, quem sabe, mas era o publicano, sim, que tinha a sua vida mudada por causa de Jesus, que foi buscar ele lá em Jericó. Aleluia. Por fim, encerro dizendo a você, meu amigo, hoje Jesus está indo buscar você, no sentido de Jesus está indo dizer a você, através da sua palavra, que Ele quer você, Ele quer viver na sua casa, entrar na sua família, entrar no seu lar, abençoar a sua vida. Jesus tem ido buscar milhares e milhares de pessoas e tem encontrado, e nós temos visto que muitas pessoas têm recebido a graça de Deus. Nessa noite, é a história de um homem. Talvez, se ele não tivesse esse encontro com Jesus, ele não teria nem esse registro aqui nas Escrituras. Eu quero dizer a você que a Bíblia diz que aqueles que receberam Jesus como Salvador e Senhor da sua vida, tem o seu nome escrito no livro da vida lá no céu. Eu quero dizer a você que Zaqueu, Lucas registrou a história da vida dele no verdadeiro encontro maravilhoso com Jesus. Hoje, o Senhor Jesus, Ele quer registrar o seu nome no livro da vida no céu. Você hoje recebendo Ele como Salvador e Senhor da sua vida. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus abençoe a sua família. E que o Senhor aplique essas palavras no seu coração. Nesse momento, amados irmãos, nós vamos orar ao Senhor. Quero convidar os irmãos a fazer uma oração. Convido os irmãos presentes a ficarem de pé. E nós vamos fazer uma oração. Em seguida, nós vamos convidar o ministério de louvor para mais um louvor para a glória de Deus. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra, que é a verdade. Senhor, nós pedimos que a palavra ministrada nessa noite alcance os corações e que hoje haja salvação, porque a Tua palavra disse através do próprio Cristo acerca de Zaqueu: hoje houve salvação nesta casa. E eu peço, Senhor Jesus, que hoje haja salvação nas casas daqueles que estão ouvindo esta mensagem. Oramos em Teu nome, Jesus. Amém. Podem sentar, amados. Quero convidar o ministério de louvor para esse momento louvarmos ao Senhor mais uma vez.